pedido de uma de nossas seguidoras, hoje nós vamos começar a falar sobre herpes simples. Nos últimos anos, houve um aumento na identificação dos casos de herpes simples. Isso ocorreu devido ao maior alerta da população para esta doença, também maior alerta por parte dos médicos para este diagnóstico e uma maior sensibilidade dos exames diagnósticos. O vírus herpes simples, ele tem um filamento de DNA de dupla fita, então está aqui na imagem, ó, esse filamento de DNA. Ao redor deste filamento de DNA, existe uma capa de proteína, que está aqui é o capsídeo. Ao redor do capsídeo tem um tegumento amorfo, que é este que está de verde, e tem um envelope gorduroso ao redor, esse envelope lipídico. Então, nós temos o herpes simples tipo 1 e o tipo 2. Então, se nós formos olhar o vírus herpes simples tipo 1 e 2 juntos, nós não vamos conseguir diferenciar, porque eles são muito parecidos. Mas se formos analisar o DNA destes vírus, nós vamos ver que o tipo 1, ele é diferente 50% na genética em relação ao tipo 2. O vírus herpes simples, ele pode infectar várias células da pele, da mucosa, da boca, da região genital. Pode infectar também células do fígado, do pulmão, dos olhos, né, da retina, dentre outras. Mas a infecção inicial pelo vírus herpes simples, ela se limita à pele ao redor de onde houve o contato e também aos gânglios sensitivos relevantes. Estes vírus herpes simples têm como características particulares a capacidade de ficar latente, ou seja, escondido ali dentro de células específicas. E o ciclo reprodutivo do vírus herpes simples, ele se inicia com a ligação do vírus à célula, pelas glicoproteínas do envelope externo. Isso aqui é importante para os acadêmicos. Nós temos 7 glicoproteínas já identificadas. Apenas 3 dessas 7 glicoproteínas, que são a GB, GD e GH, elas são essenciais para a infectividade do vírus. Então, como eu falei, o vírus herpes simples, ele gosta de se esconder. E no caso do herpes simples, do vírus herpes simples tipo 1, ele gosta de se esconder ali no nervo trigêmeo, né? Então, eu estou aqui mostrando aqui as partes que são inervadas por este nervo. Já o vírus herpes simples tipo 2, ele prefere se esconder nos gânglios nervosos sensitivos nas raízes dorsais. Então, estou mostrando aqui a imagem aqui, de onde o vírus herpes simples tipo 2, ele gosta de se esconder. E se o vírus não decidir se esconder, o que ele faz na célula? Ele faz a célula parar imediatamente de produzir proteínas. Consequentemente, ocorre também uma destruição do material genético desta célula, destruição do RNA mensageiro da célula e, consequentemente, a morte dessa célula infectada. Como eu falei, nós temos o vírus herpes simples tipo 1 e o vírus herpes simples tipo 2. E cada um destes dois vírus, eles têm características que são mais comuns a cada um deles. Então, no caso do tipo 1, ele causa mais lesões na boca, e do tipo 2, ele causa mais lesões na região genital. O tipo 1, ele causa encefalite, o tipo 2 causa mais meningite. Infecção pelo tipo 1, ele tem um baixo risco de transmissão quando a mãe está grávida, ou seja, quando a paciente grávida tem lesões na boca, nós temos um baixo risco de transmissão da mãe para o filho. E quando
quando o paciente tem o vírus herpes simples tipo 2, nós temos um alto risco de transmissão da mãe para o filho durante a gravidez ou durante o parto. O vírus herpes simples tipo 1, ele dá uma proteção moderada contra herpes genital pelo tipo 2, ou seja, se a pessoa já tiver sido contaminada pelo tipo 1, ela tem uma proteção para evitar que ela se contamine pelo tipo 2. E até hoje ainda não se sabe explicar por que isso acontece. E quem já teve o tipo 2 tem uma proteção mínima contra herpes labial pelo tipo 1. Ou seja, mesmo que a pessoa já tenha tido tipo 2, ela pode ter a infecção pelo vírus herpes simples tipo 1. Então, outra coisa importante também para nós sabermos é que o vírus herpes exibe uma variedade de diversidade genética e existem várias cepas, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Os casos, eles podem ser identificados passivamente, ou seja, aqueles pacientes que chegam com sintomas e nós examinamos e identificamos, ou ativamente, que isso exige um pouquinho mais do profissional de saúde, que vai ter que investigar aquele paciente, como, por exemplo, fazer uma colposcopia para verificar se aquela paciente está apresentando infecção pelo vírus herpes simples. Há alguns programas de vigilância epidemiológica em alguns países, e estes programas, eles fazem notificação ou clínica ou laboratorial. Então, no caso de notificação clínica, um dos programas que existem no mundo, eles fazem notificações de casos de herpes genital e também de herpes quando a mãe transmite para o filho. E no caso de notificação laboratorial, eles fazem o isolamento do vírus e também eles usam a sorologia, ou seja, quando um paciente chega em algum desses países e faz um exame, por exemplo, a sorologia para herpes, e o exame vem positivo, automaticamente o sistema de notificação ele já recebe essa informação de que algum paciente fez o exame e que o exame desse paciente veio reagente. Mas estes são dados limitados e não permitem transposição para outros ambientes. É importante aqui falar também que se eu trabalho num serviço de referência, por exemplo, se eu trabalho num serviço de infectologia, se eu trabalho num serviço que atende pacientes com doenças sexualmente transmissíveis, eu não posso usar os dados deste serviço para transpor para um ambiente maior. Por exemplo, eu não posso dizer, nossa, Imperatriz tem muitos casos de herpes, porque eu atendo muitos casos de herpes se eu atendo no serviço de referência. Então, lógico que se eu atendo no serviço de referência de pacientes que têm DST, eu vou ver muitos casos de DST. É diferente de levar em consideração o que o médico do postinho fala, porque o médico do posto ele recebe de tudo. Então, ele consegue ter a noção de quantos casos de herpes ele recebe um mês, porque lá ele atende de tudo. Já no serviço de referência, o que eu mais atendo são pacientes com herpes, o que eu mais atendo são pacientes com sífilis. Então, é lógico que eu vou ter uma dimensão maior porque eu sou a referência. Então, é muito importante esta informação para nós não transpormos a informação de um ambiente limitado para um ambiente maior. Apesar de ser uma doença muito prevalente, nós temos uma variabilidade ou imprecisão no número de casos novos e também dos casos antigos. Isso ocorre principalmente devido às diferentes formas de diagnóstico. Algumas levam em consideração apenas o relato, também as diferentes formas de abordagem. E esta doença, ela pode ser determinada tanto quando o paciente apresenta sinais e sintomas ou através de exames laboratoriais. No Brasil, a notificação de herpes simples, ela não é obrigatória e os dados, como eu falei, eles são insuficientes para conclusões mais amplas. E a maioria das pesquisas, elas são provenientes de estudos que têm como fontes clínicas de DST do SUS. Então, sendo dessa forma, nós, às vezes, podemos
imagina muito mais casos do que realmente existem. E por isso que é importante que se desenvolvam estudos para se ter a noção de um todo, de um serviço que atende todos os tipos de pacientes, para a gente começar a entender, a começar a ter uma percepção maior de quantos casos nós temos dentre os casos gerais que são atendidos. Na Inglaterra, há um sistema de vigilância para notificação dos casos de infecções sexualmente transmissíveis com base em critérios clínicos laboratoriais e por meio de clínicas especializadas. Em relação à abordagem laboratorial, os casos eles podem ser identificados a partir da detecção direta do vírus, onde se identifica se o vírus está ali presente, ou através da resposta sorológica contra este vírus, ou seja, eu vou verificar através da sorologia se este paciente já teve ou não contato com o vírus. Então, desde 1960 já é possível diferenciar por meios laboratoriais o vírus tipo 1 do herpes simples tipo 2, mas só a partir de 1985 essa diferenciação pela sorologia ela passou a ser confiável. E apesar dos exames laboratoriais não diferenciarem infecção de doença, eles servem para verificar a prevalência da infecção pelo vírus. Há relatos de declínios de casos de herpes, do vírus herpes simples tipo 1 nas 2 últimas décadas. Isso ocorreu devido a melhorias nas condições de vida da população, melhores condições de higiene, menores aglomerações populacionais. E há uma hipótese de que as condições de vida durante a infância ela desempenham um papel na condição sorológica pela infecção pelo vírus herpes simples tipo 1. Em relação ao vírus herpes simples tipo 2, acredita-se que a prevalência do tipo 2 é alta, podendo chegar a valores maiores em populações específicas, como, por exemplo, mulheres negras norte-americanas. E como é que ocorre a transmissão? A transmissão ela ocorre através de um contato íntimo com uma pessoa infectada, através de mucosa ou contato com lesão infectante. Então, o vírus herpes simples, ele morre inativado rapidamente em temperatura ambiente após secagem. Por que isso é importante citar aqui? Porque é muito raro a pessoa se contaminar através de um objeto contaminado. Porque, como eu falei, se o vírus ele morre rapidamente em temperatura ambiente e após secagem, então, logo que o vírus está ali numa superfície, ele morre rapidamente. Então, diminui-se a chance de transmissão através de um objeto contaminado e também por aerossóis. Então, como eu falei, o vírus ele entra na célula através de escoriações, ferimentos na pele, contato direto com o colo do útero, de pessoa contaminada, uretra, através da garganta, através dos olhos. E também é possível que uma mesma pessoa se contamine, ou seja, que haja uma auto-inoculação a partir de uma lesão primária para um sítio distante. Como eu falei também, acredita-se que quem já teve o vírus herpes simples tipo 1 tem uma proteção contra herpes genital pelo tipo 2, e o período de incubação dessa doença vai de 1 a 26 dias, ou seja, o período entre o momento que a pessoa teve o contato com o vírus até ela começar a apresentar os primeiros sinais e sintomas, mas a maioria dos pacientes eles apresentam os primeiros sinais e sintomas a partir de 8 dias. Em relação à transmissão assintomática, ou seja, a transmissão daquela pessoa que não está apresentando sintoma nenhum. Então, esta pessoa que não está apresentando sintoma nenhum, mais comumente ela vai transmitir 3 meses depois que ela teve a doença primária pelo herpes simples tipo 2, né? E no caso da herpes simples tipo 1, na ausência de anticorpos, né, contra o herpes simples tipo 1. A profilaxia com a ciclovir para doença recorrente, ela diminui a chance de transmissão. Doutor, o que é isso? Então vamos lá. Tem pacientes que ficam tendo quadros recorrentes de infecção pelo herpes simples. Nesse caso, nós prescrevemos a ciclovir. Nós explicamos para o paciente que se ele ficar usando a ciclovir, ele diminui a chance de transmissão, né? E também diminui
as recorrências dos quadros, mas isso não elimina totalmente o risco. Isso é muito importante discutir com o paciente e explicar em relação a isso. Doutora, mas e por que ocorre essa reativação? Então, existem duas teorias. Nós temos a teoria do gatilho ganglionar, que ela diz, olha, quando ocorrem mudanças na imunidade, no hormônio ou na forma dos gânglios, o paciente ele vai ter uma recorrência do quadro, ou seja, ele vai começar a apresentar sinais e sintomas, como por exemplo, quando o paciente tem uma queda da imunidade. Uma outra explicação para esses casos recorrentes em relação ao gatilho cutâneo, ou seja, olha, quando o paciente tiver mudança na própria pele, a multiplicação do vírus ela pode se reiniciar, como por exemplo, quando o paciente se expõe a raios ultravioletas. Em relação ao rastreamento dos contatos, sempre importante quando nós atendemos estes pacientes, nós encorajarmos estes pacientes a trazer os parceiros, as parceiras, para que nós façamos uma triagem deles. Além de pedir também o exame de herpes, nós devemos pedir os exames de sífilis, HIV, hepatite B e C. Doutora, então, quer dizer que para eu saber quantos pacientes tem imperatriz com herpes, eu tenho que sair pedindo sorologia para todo mundo? Daria para a gente ter uma noção de quantos pacientes estão contaminados, porém, isso sai muito caro para o sistema. Então, não tem por que a gente sair pedindo sorologia para todo mundo. Em relação ao uso de preservativo masculino e também aqueles protetores para sexo oral, é importante aqui citar que eles evitam a transmissão apenas ali em relação ao pênis. Mas, por exemplo, se o paciente tiver uma lesão por herpes no testículo, na vulva, o preservativo e nem os protetores orais, eles vão ser suficientes para a proteção dessa transmissão. Em relação à vacinação, nós ainda não temos vacina disponível contra a infecção pelo vírus herpes simples. E em relação ao suporte psicológico, é sempre importante nós entendermos que este paciente, principalmente aqueles que apresentam recorrência dos quadros, eles precisam de um acompanhamento, tanto da psicóloga, da enfermeira, da assistente social, um suporte médico um pouquinho maior para estar explicando para o paciente por que esses quadros estão ocorrendo, que o paciente, sempre que a imunidade cair, ele vai apresentar estes quadros recorrentes. Eu dividi este assunto em 2 vídeos. No próximo vídeo eu vou falar sobre sinais, sintomas e o tratamento, também o diagnóstico. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço. Eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição.